Você já se perguntou por que alguns idosos parecem viver uma reforma cheia de paz e liberdade, enquanto outros se sentem presos e sobrecarregados, mesmo depois de tantos anos de trabalho e dedicação? É uma realidade dolorosa, mas muitos pais, com o coração cheio de amor e o desejo sincero de ajudar os filhos, acabam por abdicar de algo precioso. Algo que, sem perceberem, compromete a sua própria tranquilidade e autonomia na fase da vida em que mais precisam delas. A verdade é que o segredo para uma reforma verdadeiramente feliz e independente não está apenas em planear o que vai fazer, mas sim em saber o que não dar. E, por vezes, o maior erro que podemos cometer, mesmo com as melhores das intenções e com todo o carinho pelos nossos filhos, é entregar certas coisas a eles depois de nos reformarmos. Não se trata de egoísmo, mas de autopreservação e de garantir que a sua reforma seja um período de ouro e não de dependência ou arrependimento. Neste vídeo, vamos desvendar os 7 pilares fundamentais da sua paz e independência na reforma. São 7 coisas essenciais que você nunca deve entregar aos seus filhos, não por falta de amor, mas por amor a si mesmo, à sua dignidade e ao seu futuro. Cada um destes pontos é um passo crucial para manter o controle da sua vida e desfrutar plenamente do que conquistou. Fique conosco até o fim, porque a última dica pode ser a mais surpreendente e talvez a mais crucial para a sua felicidade duradoura. Não perca! Vamos começar de imediato com a primeira coisa que deve proteger com carinho e que é a base para muitas outras liberdades: o seu patrimônio financeiro. É natural que queiramos ajudar os nossos filhos, especialmente quando eles estão a passar por dificuldades financeiras, a comprar uma casa, a iniciar um negócio ou a lidar com dívidas. O coração do pai ou mãe é grande e generoso. Vemos o nosso dinheiro, as nossas poupanças de uma vida inteira, como uma ferramenta para aliviar o fardo dos nossos descendentes, para lhes dar um impulso na vida que talvez nós não tenhamos tido. E sim, ajudar é uma coisa boa e nobre. No entanto, o problema surge quando essa ajuda se torna uma entrega total, um esvaziamento das suas próprias reservas financeiras, sem uma avaliação cuidadosa das suas necessidades futuras. Imagine a situação. Você trabalhou décadas, poupou com sacrifício, talvez tenha um fundo de reforma ou umas economias que seriam o seu colchão de segurança para a velhice. De repente, o seu filho precisa de uma quantia avultada para a entrada de um apartamento e você, no auge da generosidade e com o desejo de vê-lo bem estabelecido, decide dar-lhe tudo ou quase tudo o que tem. Naquele momento, parece a coisa certa a fazer. Mas e depois? E se, daqui a alguns anos, surgir uma despesa médica inesperada e elevada, se o custo de vida aumentar de forma imprevisível, ou se precisar de reformas urgentes em casa? Sem as suas próprias reservas, a quem recorrerá? Provavelmente, terá de recorrer aos próprios filhos que ajudou, invertendo a situação e talvez criando um novo tipo de dependência ou até um sentimento de culpa para todos os envolvidos. Não se trata de desconfiar dos seus filhos ou de não os amar. Trata-se de reconhecer que a sua independência financeira é o pilar da sua tranquilidade na reforma. É a capacidade de pagar as suas contas, de ter acesso aos cuidados de saúde que precisa, de facer pequenas viagens, de ter o seu próprio conforto, sem ter de pedir a ninguém. Manter o seu patrimônio significa manter a sua dignidade e a sua liberdade de escolha. Pense nisto como a máscara de oxigênio num avião. Primeiro, coloque a súa, para depois conseguir ajudar os outros. Se você se ficar sen ar financeiro, non poderá ajudar ninguén nem a si mesmo. Ajude sim, mas sempre dentro dos seus limites, garantindo que o seu próprio futuro financeiro esteja seguro. Uma pequena ajuda, sim, o sacrifício total, não. A segunda coisa que deve proteger con uñas e dentes, de que está intimamente ligada á súa autonomía, é a súa independencia residencial. É moito común, especialmente con o aumento dos custos de vida e a complexidade do mercado inmobiliario, que surge a idea de que os pais se muden para a casa dos fillos, o que estes, ya adultos, se muden para a casa dos pais con as súas propias familias. A primeira vista, pode parecer unha solución práctica e económica,
gesto de união familiar. No entanto, é aqui que reside uma armadilha subtil para a sua paz e independência. A sua casa, seja ela grande ou pequena, alugada ou própria, é o seu santuário. É o espaço onde você estabeleceu a sua rotina, os seus hábitos, onde cada objeto tem um lugar e uma história. É onde você tem a liberdade de se levantar e deitar a hora que quiser, de comer o que lhe apetece, de receber quem quiser, de deixar as coisas como gosta. Quando se muda para a casa de um filho, ou quando um filho com a sua família se muda para a sua, essas liberdades podem ser severamente comprometidas. De repente, os horários dos outros tornam-se os seus, o barulho das crianças, as regras da casa que não são as suas, a falta de privacidade. Você pode começar a sentir-se um convidado permanente ou, pior, um intruso, mesmo que os seus filhos o amem e o queiram bem. As rotinas diárias chocam-se. As pequenas diferenças tornam-se grandes tensões. Aquela sensação de estar à vontade, de ter o seu próprio canto, desaparece. E se a ideia for dar a sua casa aos filhos, é um gesto de amor imenso, sem dúvida, mas ao fazer isso, você está a entregar uma parte fundamental da sua autonomia. Onde vai viver? Em que condições? A decisão de mudar-se para uma casa mais pequena, para um lar, ou para perto de um dos seus filhos, deve ser sempre uma escolha sua, ditada pelas suas necessidades e desejos, e não uma obrigação ou uma forma de desocupar o seu espaço para outros. Lembre-se, ter o seu próprio lar, por mais simples que seja, significa ter o seu porto seguro, o seu controlo sobre o ambiente que o rodeia. Não entregue essa soberania. É o seu ninho, o seu refúgio, e mantê-lo é manter uma parte essencial da sua identidade e independência. Agora que refletimos sobre a importância de proteger o seu futuro financeiro e o seu lar, vamos falar de algo ainda mais pessoal, mas igualmente vital para a sua paz na reforma, o seu tempo. Agora que refletimos sobre a importância de proteger o seu futuro financeiro e o seu lar, vamos falar de algo ainda mais pessoal, mas igualmente vital para a sua paz. O seu tempo pessoal e a sua liberdade. Após décadas de trabalho, de cumprir horários, de se preocupar com as responsabilidades profissionais e familiares, a reforma é suposto ser o momento em que você finalmente ganha o direito de ser o dono do seu próprio relógio. É a época para se dedicar aos seus hobbies, para viajar, para ler, para passar tempo consigo mesmo ou com quem realmente escolher. No entanto, muitas vezes, vemos reformados que, por amor e um profundo senso de dever, acabam por se tornar escravos do tempo dos filhos. Isto acontece frequentemente com os netos. É uma bênção ser avô ou avó, passar tempo com as crianças, ver a família crescer. Ajudar os filhos com os netos, seja a ir buscá-los à escola, a tomar conta deles durante o dia, enquanto os pais trabalham, ou mesmo a levá-los a atividades, é uma alegria para muitos. Mas há uma linha tênue entre a ajuda amorosa e a absorção total do seu tempo. Se você se vê a preencher todos os seus dias com responsabilidades de babysitter em tempo integral, se os seus planos pessoais são constantemente adiados ou cancelados para acomodar as necessidades dos filhos e netos, então a sua liberdade está a ser comprometida. Você trabalhou uma vida inteira para ter este tempo. Este tempo é seu, para si. Pense nisto. Se você tivesse continuado a trabalhar, teria horários definidos, fins de semana livres, férias. Por que razão a reforma deveria ser diferente? Se os seus filhos necessitam de ajuda regular e intensiva, é crucial estabelecer limites claros e justos, dizer não a um pedido ou propor um arranjo que funcione para todos. Não é falta de amor, é um ato de autopreservação. Você precisa de tempo para os seus próprios compromissos, para os seus amigos, para o seu descanso, para as suas paixões. Uma avó ou avô sobrecarregado e exausto não é tão feliz nem tão presente como um que tem tempo para si. Lembre-se, a sua reforma não é um contrato de trabalho a tempo inteiro. É o seu período de liberdade merecida. Proteger o seu tempo é proteger a sua saúde mental e física, e a sua capacidade de desfrutar verdadeiramente desta fase da vida. A quarta coisa que você nunca deve entregar aos seus filhos, por mais bem-intencionados que eles sejam, é a sua autoridade nas decisões sobre a sua saúde. À medida que envelhecemos, é natural que os nossos filhos se preocupem conosco. Eles podem notar que estamos mais frágeis, que nos esquecemos de algumas coisas
ou que não nos estamos a cuidar tão bem quanto gostaríamos. Essa preocupação é compreensível e, em muitos casos, muito valiosa. No entanto, há uma diferença entre o apoio e o controlo. Muitas vezes, os filhos, na ânsia de proteger, começam a querer ditar o que deve comer, que médico deve consultar, que medicamentos deve tomar, se deve ou não fazer exercício, ou até que tipo de atividade deve ou não realizar. Eles podem, inclusive, tentar assumir o controlo das suas consultas médicas, falando diretamente com os profissionais de saúde, sem a sua presença ou consentimento, ou desconsiderando a sua opinião. Claro que a sua opinião é importante, especialmente se a sua saúde estiver em declínio e precisar de ajuda para tomar decisões informadas. Mas a decisão final sobre o seu próprio corpo e bem-estar deve sempre ser sua, enquanto tiver capacidade para a tomar. É a sua vida, o seu corpo e as suas escolhas de saúde. Mesmo que os seus filhos pensem que sabem o que é melhor para si, a sua autonomia e o seu direito a fazer as suas próprias escolhas, mesmo que diferentes das deles, são cruciais para a sua dignidade. Discuta as opções com eles, ouça os seus conselhos, procura a opinião de profissionais, mas não permita que assumam o controlo total das suas decisões de saúde. Isso pode levar a um sentimento de impotência, de perda de controlo sobre a sua própria vida e até a uma deterioração da sua saúde mental. Lembre-se, você é o maior especialista em si mesmo e no que sente. Mantenha a sua voz ativa e seja o protagonista da sua própria jornada de saúde. E por falar em escolhas pessoais, a quinta coisa que deve guardar para si, com carinho e determinação, é o seu espaço para os seus próprios sonhos e paixões. Durante a vida adulta, é muito comum que os nossos sonhos pessoais, aqueles passatempos que sempre quisemos experimentar, aquele curso que nunca tiramos, aquela viagem que adiamos, fiquem em segundo plano, sacrificados em prol da criação dos filhos, da carreira, das responsabilidades da casa. A reforma é, idealmente, o momento de resgatar esses sonhos adormecidos, de finalmente dedicarmos tempo ao que nos preenche e nos faz sentir vivos. No entanto, o que muitas vezes acontece é que os filhos, sem querer, acabam por ocupar esse espaço também. Pode ser que eles tenham expectativas de que você esteja sempre disponível para eles, para os netos, para as suas necessidades, ou que as suas próprias aspirações, como comprar uma casa maior ou ter mais filhos, se tornem o foco principal e você se sinta na obrigação de ajudar a realizá-las, mesmo que isso signifique adiar, novamente, os seus próprios planos. Talvez você sonhe em aprender a pintar, a tocar um instrumento, a viajar para um país distante, a fazer trabalho voluntário ou simplesmente a ter mais tempo para ler e para a jardinagem. Estes são os seus sonhos, as suas paixões, e são a sua fonte de alegria e propósito neste novo capítulo da vida. Não entregue esses sonhos aos seus filhos. Não permita que a necessidade de estar sempre presente para eles, ou a pressão, subtil ou não, de contribuir para as suas vidas, o impeça de perseguir o que o faz feliz. A sua vida tem um propósito que vai além de ser apenas pai ou mãe, avô ou avó. Você tem uma individualidade, interesses próprios, e a reforma é a sua chance de os explorar plenamente. Cultivar os seus próprios interesses e paixões não o torna egoísta, torna-o uma pessoa mais completa, mais feliz e, consequentemente, uma presença mais positiva e inspiradora na vida dos seus filhos e netos. Mantenha viva a chama dos seus próprios desejos. Chegamos agora aos últimos, mas não menos importantes, pilares da sua vida pós-reforma. Estes próximos 2 pontos são sobre manter a essência de quem você é e garantir que a sua rede de apoio se mantenha forte e independente. A sexta coisa que você nunca deve entregar aos seus filhos é o seu círculo social e as suas amizades. Ao longo da vida, construímos relações importantes com amigos, colegas, vizinhos, pessoas com quem partilhamos interesses, risos e por vezes tristezas. Estas amizades são um suporte emocional vital, um alívio da rotina e uma fonte de experiências diferentes daquelas que partilhamos com a nossa família. No entanto, à medida que envelhecemos, e especialmente se a família se torna muito dependente da nossa presença, é comum que a nossa vida social comece a ser negligenciada. Os filhos podem, sem intenção
monopolizar o seu tempo ou até expressar opiniões sobre quem você deve ou não frequentar. A necessidade de estar disponível para cuidar dos netos, para ajudar em tarefas ou para acompanhar os filhos em compromissos, pode fazer com que você deixe de lado os seus encontros semanais com amigos, as suas saídas para o café, os seus grupos de atividades. E aos poucos, o seu círculo social encolhe, e você pode acabar por se sentir isolado, com a sua vida a girar exclusivamente em torno da família mais próxima. Não permita que isso aconteça. Os seus amigos são os seus confidentes, os seus companheiros de aventura. As pessoas com quem pode partilhar preocupações que talvez não queira discutir com seus filhos. Manter estas amizades é crucial para a sua saúde mental, para combater a solidão e para ter perspectivas diferentes. É a sua rede de apoio independente, que não está ligada às dinâmicas familiares. Agende os seus encontros, participe nas suas atividades, cultive essas relações. Diga aos seus filhos que têm compromissos, que precisa de tempo para os seus amigos, da mesma forma que eles precisam de tempo para os deles. Respeitar o seu espaço social é respeitar a sua individualidade e a sua necessidade de ter uma vida rica e variada. Finalmente, a sétima e talvez a mais abrangente e crucial das coisas que você nunca deve entregar aos seus filhos é a sua voz e a sua capacidade de decisão. Esta é a joia da coroa da sua independência. À medida que os pais envelhecem, os filhos podem, com o coração no lugar certo e na tentativa de proteger, começar a tomar decisões por eles. Pode ser algo tão simples como decidir o que os pais vão comer num restaurante, ou algo tão complexo como gerir as suas finanças, decidir sobre a sua habitação, ou até mesmo com quem devem ou não falar. Esta é uma erosão sutil, mas profunda da sua autonomia. Mesmo que os seus filhos acreditem que estão a agir para o seu bem, e na maioria dos casos estão, a perda da sua capacidade de decisão é o golpe mais duro para a sua dignidade e para o seu sentido de identidade. Você passou uma vida inteira a tomar as suas próprias decisões, a gerir os seus desafios, a construir a sua própria vida. A reforma não anula a sua capacidade de pensar, de escolher, de opinar. O facto de ser mais velho não o torna incapaz. Claro que, em casos de diminuição grave da capacidade cognitiva, o apoio e a tomada de decisões por procuração são necessários, mas esses são casos específicos. Para a maioria dos reformados, a capacidade de decisão permanece intacta e deve ser exercida. Assertividade é a chave. Expressa sua opinião, mesmo que seja diferente da dos seus filhos. Participe nas discussões sobre a sua vida. Insista em ser consultado e em ter a palavra final sobre o que lhe diz respeito. Se eles começarem a tomar decisões sem o consultar, reforce a sua posição de forma calma, mas firme. Lembre-se, a sua voz é a sua ferramenta mais poderosa para manter a sua independência. Ao protegê-la, você protege a sua autonomia, a sua dignidade e a sua capacidade de viver a vida nos seus próprios termos. Lembre-se, o seu patrimônio financeiro, a sua independência residencial, o seu tempo precioso e liberdade pessoal, a sua autoridade nas decisões sobre a sua saúde, o seu espaço para os seus próprios sonhos e paixões, o seu círculo social e amizades e a sua própria voz e capacidade de decisão, tudo isso é seu. Estes são os seus pilares, a sua base para uma reforma plena e feliz. Pode parecer difícil. Estabelecer estes limites é um ato de amor por si mesmo e, na verdade, pelos seus filhos também. Ao manter a sua independência, você evita tornar-se um fardo, permite que eles vivam as suas próprias vidas e fortalece o respeito mútuo na relação familiar. Você se torna um modelo de autonomia e resiliência, inspirando-os a valorizar a sua própria liberdade. Gostaríamos muito de saber a sua opinião. Já passou por alguma situação parecida? Como lidou com ela? Que conselhos daria a outros que estão a começar esta fase da vida? Partilhe a sua história e as suas reflexões nos comentários abaixo. A sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas a encontrar o seu caminho para uma reforma mais tranquila e feliz.
Se este vídeo foi útil para si, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o nosso canal. Ative o sininho para não perder mais conteúdo valioso como este, que é feito a pensar no seu bem-estar e na sua qualidade de vida. Lembre-se, a reforma não é o fim da sua jornada, mas o início de um novo capítulo, cheio de oportunidades, para viver plenamente, com paz, dignidade e, acima de tudo, a sua preciosa independência. Não deixe que ninguém, por mais que o ame, retire estas 7 coisas essenciais da sua vida. Você merece desfrutar de cada momento, à sua maneira, no seu próprio ritmo. Viva a sua melhor vida, em todas as idades.